Olá, pessoal! Então, hoje é dia de fazer aqui a espécie de um tira-teima a respeito de qual destas três empresas de saneamento se sai melhor no curto, médio e longo prazo. Uma coisa interessante é que no último mês, né, vamos falar assim, nos últimos 30 dias, todas elas subiram até de uma forma bem interessante. Sanepar com quase 6% de alta, vamos colocar aqui a Copasa, né, com 8,4% e a Sabesp com mais de 20% nesses últimos 25, 30 dias. É interessante observar a forma com que elas ganham dinheiro, claro que todas inseridas dentro do mesmo tipo de serviço, né? Serviços básicos e utilidade pública, a parte de saneamento, mas a eficiência operacional, tecnologia e também o local que a empresa está baseada influencia muito, até por conta das questões hídricas que impacta diretamente estas empresas. Quando a gente faz uma análise aqui comparativa, mesmo sabendo que a Copasa, nos últimos tempos, vem pagando excelentes dividendos, 15, 16, 17, até 18% de yield, isso porque ela pega muito do seu caixa, né, do seu lucro, e compartilha, né, ou passa para os acionistas na forma de proventos e dividendos extraordinários, a gente consegue observar que ela não é a que mais tem rentabilidade, lucros e receitas. Por exemplo, aqui numa comparação direta, a gente consegue ver que a Sabesp, nos últimos 5 anos, ganha de 300%, né, quando a gente fala na evolução de lucros, sobre 52% da Sanepar e 79% da Copasa. Quando a gente fala aqui em evolução de receitas, também nos últimos 5 anos, a Sabesp também ganha 51% da Sabesp contra 44% da Copasa e 38% da Sanepar. E também quando a gente fala aqui em rentabilidade nos últimos 5 anos, a Sabesp deu uma rentabilidade de 113% contra 57% da Copasa e 46, 47% da Sanepar. É interessante que a Sabesp ela tem sido aí objeto, né, de venda até de grandes investidores, como por exemplo o Barsi, né, ele tem dito que tem trocado as suas ações da Sabesp, uma por conta do preço, subiu muito, pelo dividend yield que ela paga. Isso é verdade, porque quando a gente olha aqui nesse comparativo direto, a gente consegue observar de fato que o dividend yield da Sabesp, código SBSP3, está realmente muito baixo. No meio do caminho fica aqui a da Sanepar. A ação, muitos dizem que não anda, ela só fica para cima e para cima e para baixo, nessa faixa entre 5 a 6 reais. Então aqui fica 6 reais e aqui 5. Parece que ela fica há muito tempo dentro desse caixote. E a da Copasa, ela já tem assim uma evolução nos preços até que mais interessante. E ela ganha de fato nos dividendos. Ultimamente, a Copasa tem aqui dados bons dividendos, sobretudo extraordinários, que traz muitos acionistas aí para a base. Quando a gente fala de eficiência operacional, pessoal, é muito importante a gente observar isso, porque água e esgoto é praticamente a mesma tecnologia de serviço. Então precisa aí de tubulações, captação, questão hídrica, enfim. Mas a forma com que você presta esse tipo de serviço, a tecnologia embarcada, a forma de gerenciar esse tipo de ativo e distribuir é o que vai fazer diferença nas receitas e, consequentemente, nos lucros. Como que a gente consegue avaliar isso do ponto de vista financeiro? Por exemplo, a gente consegue observar aqui que margem bruta, por exemplo, de Sabesp é 40%, mas a margem líquida é 15%. Ou seja, ela está rentabilizando aqui por volta de 30 e poucos por cento a sua margem. Enquanto que na Sanepar, 60%, né, ou 59% de margem bruta, ela está rentabilizando 22% de margem líquida, né? Ou seja, ela tem uma margem líquida aqui um pouco maior, tanto bruta quanto margem líquida. E quando a gente fala aqui em Copasa, é 43% de margem bruta, ou seja, perde só para a Sanepar, e na margem líquida também perde para a Sanepar. Por quê? Tem uma margem líquida aqui de 19,08%. Ela fica literalmente no meio do caminho na questão de eficiência aqui operacional pelos números da sua margem. Essa margem com certeza vai tirar aí a questão dos custos somado com as receitas e vai tirar essa margem líquida, aquilo que sobra, né, de tudo que entra para o bolso dos acionistas. Quando a gente também observa os parâmetros de rentabilidade, é também interessante, porque o ROI de Sanepar é 14, de Copasa é 19.
ou seja, o retorno para os acionistas e para o capital investido está sendo maior. Quando a gente observa aqui de Sabesp, é 12,79, também interessante, todos eles acima de 2 dígitos. Quando a gente fala do ROIC, aqui já entra a questão de dívidas, também todos acima de 2 dígitos. Quando a gente olha agora para a questão de endividamento, que é outro ponto interessante e importante, a gente consegue padronizar eles, todos os pares dentro do mesmo, vamos colocar dentro da mesma situação. Por quê? Dívida líquida pelo patrimônio líquido, tudo na faixa de 0,5, metade. E a dívida líquida pelo EBITDA, né, ou seja, o quanto que ela deve pelos lucros operacionais antes de depreciação, amortização, entre outras coisas, 1,5, ou seja, ela precisa ir praticamente de uma virada de 1 ano e meio para poder quitar todas as suas dívidas, o que é realmente muito baixo. Então, todas elas bem saudáveis aqui do ponto de vista de endividamento. Uma coisa importante para você observar, eu tenho dito isso daqui recentemente, é observar o que os controladores estão fazendo com suas ações. Então vamos ver, por exemplo, na questão de SAPRE, ó, vamos ver o que o governo, né, ou o estado do Paraná tem feito com as suas ações. Você pode vir aqui, coloca o ticker, histórico insider, e vamos ver se eles estão comprando ou vendendo. Olha que interessante o comportamento aqui do estado, né? A ação, ela não nem vende e nem compra, ela mantém guardadinha ali, então aqui você não tem muita arbitragem sobre a questão das ações de Sanepar. Vamos ver Copasa, CSMG3, vamos pegar agora aqui a Copasa, exibir dados históricos insider, também, né? Tem algumas compras, o resto bem tranquilo também. Nada de grandes movimentações de venda. E agora vamos ver a Sabesp, né? Pegar aqui o ticker SBSP3, Sabesp, exibir dados históricos, insider, e olha só, sim, recentemente ela passou por esse processo de venda. Aqui teve uma venda total, né, de 14 bi, vendendo 220 milhões de ações a um preço médio de R$ 67. Ela havia feito algumas compras bem pequenininhas aqui por parte dos controladores. Quando a gente fala isso, a gente pode interpretar pelo próprio estado de São Paulo, mas a sua venda substancial aqui de 14 bi, que a gente pode observar a R$ 67. O valor atual é 98, então se tivesse segurado um pouco mais, teria de repente tido um pouco mais de lucro. É claro que a questão do book de venda, desfazer, gera volume de vendas, né? Isso pode impactar também no preço, mas aqui a gente pode observar que o preço médio dessa venda foi a R$ 67. Pois é. Outra coisa também importante que eu gosto de sempre trazer à tona é a questão dos contratos de aluguel, né? Então vamos ver aqui a Sabesp, já que a gente falou sobre essa questão de venda. Vamos ver se está muito especulada. SBSP3, vamos ver aqui, Sabesp, consultar. Vou pegar aqui aluguel e posição, isso é importante. A quantidade total de ações alugadas pode influenciar no preço. E a gente observa aqui que há um zigue-zague, mas está por volta entre 2,5% a 2% de quantidade de ações alugadas. Não tem um efeito especulativo tão alto e nenhuma subida assim, né, da quantidade de ações alugadas tão alta, né? Lembrando que esta subida, né, você tem o book de compra e de venda. Se você tem muitas ações alugadas, você pode gerar uma inflexão no preço, porque ações alugadas gera aqui venda a descoberto que empurra o papel para baixo. O próprio Barsi vem falando a respeito disso. Vamos tentar aqui observar quanto que está pagando, né, para você deixar as suas ações alugadas aí para uma custódia remunerada. Olha, teve períodos aqui que fechou contrato de 12, 10%, 8%. Isso daqui foi mais aí nessa questão aí do imbróglio das vendas, né, da privatização aí da Sabesp. Agora os contratos estão mais acomodados, está pagando pouquíssima taxa para aluguel de ações. Se você conseguir algum contrato aqui, coloca aí no campo dos comentários que a gente pode falar um pouco sobre essa dupla remuneração. Além dos dividendos, também deixar as suas ações alugadas. No caso da Sabesp, está bem tranquilo. Vamos ver aqui a Sanepar, código SAPRE. Vamos pegar aqui o ticker 4, SAPRE 4. Vamos ver quanto que está pagando aqui para deixar suas ações alugadas. Vamos ver quanto que está. Bom, está pagando por volta de 6%, olha lá, 6,82%. Aqui já tem uma oportunidade interessante. Então veja só que informação valiosa, né? Além aí dos dividendos que gira por volta de 5
a 6%, você pode ver aí no seu home broker a opção de custódia remunerada e ver aí quanto que eles estão pagando para vocês de contrato de aluguel. Veja se você consegue fechar algo por volta dos 5, 6%. Lembrando que isso daqui, essa dupla remuneração, né, através dos aluguéis das ações, você vai ter três taxas para pagar. Espécie de três FIIs, né? Vai ser o primeiro aí, vai ser o próprio emolumento da B3 que você vai ter que pagar. Depois você vai ter que pagar os emolumentos da própria corretora e depois para o imposto de renda, que é aluguel de ações, né? Ou seja, ou a valorização, né? Ou a renda do aluguel das ações, você precisa pagar imposto de renda. Some todos esses caras aqui, olha, some todos eles e veja se compensa ou não. Mas com contratos de 10, 11, 12% vai ser bom para você, obviamente, mesmo que dê 2 ou 3%, vai ser importante aí. Pessoal, se você achou que essa dica, essa informação é valiosa, não esquece de deixar o like aí para a gente no vídeo, que ajuda bastante. E outra coisa também importante é avaliar os fundamentos da empresa. Saber se modelos já constituídos, no caso a gente utiliza o nosso painel inteligente, que eu vou deixar para vocês aí o link na descrição e nos comentários, caso você queira adquirir. Já ultrapassamos 500 acessos, ele é muito simples de utilizar. Basta você vir aqui e colocar o ticker, por exemplo. Quero saber se SAPRE 4 ela está cara ou barata. Eu dou um Enter e ele mostra aqui para mim, fala, ó, de acordo com Benjamin Graham, o pai do Velho Invest, e Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, a ação está barata, né? Por quê? Valor atual por volta dos 5,80, valor justo podendo chegar a 12,30. Mais de 100% aqui de chance de valorização. É claro que aqui o cálculo do valor intrínseco, né, feito por Graham, ele não tem aquela margem de segurança, então é bom a gente ter uma certa cautela aqui com esse valor de tela, mas é como um parâmetro interessante. E os dados são atualizados a todo dia, sempre no fechamento do pregão, então são informações aí bem, assim, bem cristalinas para vocês, tá? Vamos ver também a Sabesp. Eu vou colocar aqui, vou limpar o filtro, vou colocar agora o ticker, né? SBSP3 e vamos ver se ela está cara ou barata. Vou dar um Enter, olha lá, está cara, não compensa comprar. Os dois aqui concordam com o Barsi, né, de que não vale a pena comprar, haja visto o dividendo, PL alto, preço sobre valor patrimonial alto, mesmo dando um bom retorno aqui. Tá? E para a gente fechar, vamos ver a Copasa. Vou limpar aqui o filtro. E são mais de 60 ações aqui que o filtro está pegando como barata, por isso que é interessante caso você queira adquirir aí esse painel. Vamos pegar agora aqui a Copasa CSMG3, vou dar um Enter, sempre com letra maiúscula, lá ela já está barata, lá. Barata para Greenblatt e para Graham, ela por volta de 23, podendo chegar a 41. Tem aqui uma condição abaixo, um PL baixo, e um preço sobre valor patrimonial também com um bom retorno. Então vou deixar aí o painel para vocês, o link na descrição e também nos comentários. Não esquece de deixar aquele like se gostou do vídeo, compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever no canal. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.